Olá, tudo bem? Meu nome é Jamile Simões, eu sou professora de Penal e Processo Penal aqui da casa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre peculato, um crime muito querido pela banca da VUNESP, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, para o concurso de escrevente, e a gente vai começar agora com o peculato. Então vamos lá, peculato. Eu começo agora com esse slide dizendo aonde está estipulado o crime de peculato. Artigo 312 do Código Penal. Primeira coisa que você precisa saber, onde está esse tipo penal 312. Vamos ler como é que está escrito 312. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Agora, o que eu quero fazer com vocês, eu acho muito importante, porque como o Tribunal de Justiça ou o concurso de escrevente tem nível médio, pode ter pessoas que não têm o hábito de ler um código penal, de abrir um vadimeco como estudante de direito. Então, eu quero ensinar para vocês como é que você tem que ler o artigo. Não só esse, como outros tipos penais, você também pode se valer disso. O que você precisa saber primeiramente? Onde está o verbo do tipo? Qual a conduta que o agente tem que praticar? No 312, no peculato, nós temos dois verbos do tipo, como eu vou mostrar para vocês. Apropriar-se, o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, esses são os dois verbos do tipo. Para cometer o crime de peculato, apropriação e desvio, como eu vou falar posteriormente para vocês, ele tem que cometer um desses dois verbos, ok? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é quem comete esse crime? Qualquer pessoa comete esse crime? Eu não sou funcionário público, eu cometo esse crime? Não. O tipo penal fala o quê? O funcionário público precisa cometer esse crime. Então, é um tipo próprio, o sujeito ativo. De que tem a posse em razão do cargo. Não basta ser um funcionário público qualquer. Ele tem que ter a posse em razão do cargo desse bem que ele vai vir a se apropriar ou desviar. Então, posse em razão do cargo é uma característica extremamente importante. Outro fato, outra característica que tem aqui no tipo penal de extrema relevância é a pena. Vamos focar na pena. É uma reclusão de 2 a 12 anos e multa. Por que eu digo isso? Porque na aula que eu vou gravar posteriormente para vocês acompanharem na outra semana, eu vou mostrar para vocês como as questões fazem e como as questões pegam a gente nas pegadinhas, ficou redundante, enfim. Nessa questão de tempo de prisão, confundir, mudar, modificar o número, detenção, reclusão. Então, é importante prestar sempre atenção nisso, ok? Eles gostam de confundir dessa forma. Então, apropriar-se do funcionário público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público particular, tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo, proveito próprio alheio. Esse é o peculato apropriação e o peculato desvio. Aqui eu volto a dar ênfase, porque é extremamente importante essa característica. O funcionário público ele tem que estar na posse do bem em razão do cargo. Professor, e se ele não estiver na posse do bem em razão do cargo, o que acontece? Ele vai responder por apropriação indébita, que é um outro tipo penal, previsto em um outro artigo, 168 do CP, como eu coloco para vocês no slide. E aqui embaixo até coloquei um exemplo para ficar mais fácil de elucidar. Maria e Joana são amigas. A Joana trabalha como funcionária pública do Detran. A Maria tem uma multa, dá um dinheiro para a Joana fazer o pagamento dessa multa. Mas a Joana, ela pega o dinheiro para ela. Ela responde por peculato ou por apropriação indébita? É por apropriação indébita. Por quê? Porque no momento que ela recebe esse dinheiro, ela não estava na posse desse bem em razão do cargo. Ela fez um favor para Maria e pegou o dinheiro para ela. Ela está agindo como uma particular e não como uma funcionária pública, entenderam? Essa é a diferença fundamental. Se ela estivesse no Detran, recebendo esse dinheiro e pegasse para ela, aí sim seria o crime de peculato, ok? Então vamos lá. Quando se consome o peculato, apropriação ou desvio? Peculato, apropriação, quando passa a agir como se dono fosse do bem. E o desvio é quando ele dá um destino diferente à finalidade que era imposta por aquele bem que ele acabou desviando. É possível tentativa? Completamente possível a tentativa. Por exemplo, João, funcionário público, pega um dinheiro que ele recebeu em razão do cargo, está saindo do imóvel, do prédio, enfim, do recinto onde ele trabalha, ele é abordado por alguém e descobrem que ele pegou esse dinheiro. Ele ainda não saiu do recinto da instituição pública, da administração pública. Logo, ele não consumiu o crime de peculato apropriação. Então, ele responde por um crime tentado, ok?
Formas de peculato. Eu já falei para vocês um pouco dessas iniciais, que é o peculato apropriação e o peculato desvio. Vou mostrar posteriormente para vocês outras formas de peculato. Peculato apropriação, previsto na primeira parte do artigo 312 do caput. É aquela parte, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Essa primeira parte é peculato apropriação. Peculato desvio, segunda parte, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Ok? É assim que é dividido, que a gente fala que é dividido em primeira parte e segunda parte, o caput do 312. Outras características que eu coloco aqui para tentar elucidar. A apropriação é diferente do desvio em que sentido? Na apropriação ele passa a agir como se o dono fosse do bem. No segundo, no desvio, o agente dá uma destinação diversa a que o bem exige, e exigida na lei também. Enfatizei novamente, posse em razão do bem, posse do bem em razão do cargo. Gravem isso, por favor, grifem, que é muito importante para esses dois tipos de peculato. E o dolo, o elemento subjetivo do tipo penal, desses tipos penais, dessas formas, é o elemento subjetivo, o dolo. Enfim, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o agente ele tem a intenção de pegar aquele bem, ele tem a intenção de desviar, ele quer fazer isso. Ele não agiu culposamente, agindo, enfim, utilizando de uma das três qualidades que fazem ele agir de forma culposa. Não, ele quer, ele pega, ele desvia. Então essa é a diferença fundamental. E essencial esse elemento subjetivo, como eu vou mostrar mais pra frente para vocês o porquê. Agora a gente vai ver o peculato furto, uma outra modalidade. Vou colocar agora para vocês aqui pra gente ler junto essa questão do peculato furto, o tipo penal, onde ele está. Ele está no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. E o que ele quer dizer? O que diz o texto da lei? Aplica-se a mesma pena. Qual que é a mesma pena que a gente viu? 2 a 12 anos, reclusão e multa. Se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou seja, isso aqui já é uma diferença fundamental, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário. A gente percebe aqui com o peculato furto que ele age de que forma? O funcionário público ele não tem a posse em razão do cargo, certo? Porque não faz parte desse tipo penal. Ele tem a facilidade de subtrair aquele bem ou concorrer àquele bem, porque o cargo dele confere isso, confere essa característica, entenderam? É diferente. Uma coisa é você ter o bem na sua posse, que você cuida, outra coisa é você se valer da facilidade que o seu emprego te dá, de funcionário público, do cargo dele, para poder subtrair ou concorrer. E a gente percebe que subtrair e concorrer são os dois verbos do tipo desse tipo penal de peculato. Então, é isso que tem que tomar muito cuidado. Então, quais são os verbos do tipo do peculato furto? Subtrai ou concorre. E ele vai fazer isso de que forma? Ele tem esse bem na posse dele igual ao peculato apropriação e peculato desvio? Não, não tem. Então ele faz o quê? Ele se vale da facilidade que o cargo dele oferece para vir a cometer em alguma dessas duas formas de verbos do tipo subtrair ou concorrer. Mais para frente, já no próximo slide mesmo, eu explico para vocês, dou 2 exemplos para que fique claro na cabeça dos alunos, caso venha a cair em alguma questão, como é que você sabe que é uma subtração ou concorrência. O verbo subtrair eu coloquei aí para vocês entenderem, que é pegar, retirar, concorrer, auxiliar, favorecer, enfim. O dolo é o elemento subjetivo, ou seja, ele quer cometer esse crime, ele quer subtrair ou ele quer ajudar, ele quer favorecer outrem a entrar no recinto e vir a pegar o objeto. É fundamental isso, porque a gente vai ver depois o peculato culposo, ok? E aqui eu dou ênfase novamente, porque ele não tem o objeto em posse dele, mas ele tem a facilidade que o cargo dele impõe, lhe concede, para que venha cometer esse crime. Agora, nesse slide, a gente vai ver, eu vou tirar aqui as marcações, para que a gente possa passar. O peculato furto, ele tem esses 2 tipos de verbo, como nós vimos, concorrer ou subtrair. Um exemplo de subtrair é o fiscal da prefeitura, percebe que o tesoureiro deixa o cofre aberto, ele entra e subtrai o dinheiro. Isso daí é o peculato furto no verbo subtrair, correto? Então, você percebe que ele não tinha o dinheiro na posse dele. Ele se valeu da facilidade que ele tinha no livre acesso no prédio, entrou na sala do tesoureiro,
pegou o valor que, enfim, que estava no cofre e saiu. Então, ele subtraiu o valor. O exemplo segundo é quando um agente público, ele deixa a porta aberta da repartição onde ele está, para que terceiros determinado previamente por ele, ou seja, ele tinha consciência de quem são esses terceiros, entrem num recinto e venham a subtrair, enfim, pegar o objeto que era a intenção deles desse peculato furto. Então, a subtração se vale aqui nesse caso, a concorrência se vale aqui nesse caso, porque ele favoreceu deixando uma porta aberta para que outros entrassem no recinto e pegassem um objeto. São dois tipos diferentes desse peculato furto, ok? Agora, o que eu vou falar com vocês é uma questão importante, porque a gente, quando estudar peculato culposo, vocês vão perceber que existe uma benesse que extingue a punibilidade, diminui a pena. No arrependimento, é possível um arrependimento posterior em peculato doloso, ou seja, eu tenho a intenção de pegar? É completamente possível. No entanto, não vai extinguir nunca a punibilidade nesse caso, ok? O que a gente tem que prestar atenção aqui é, se eu reparar o dano, se eu vinha devolver o bem que eu peguei, se eu vinha devolver o valor que eu peguei, antes de um recebimento de denúncia, vai ser uma causa de diminuição de pena do artigo 16 do Código Penal. Normal. O que é preciso saber? Recebimento de denúncia, todos ok. Aquela fase, você entra com o MP, oferece ação penal, ele vai oferecer a denúncia para entrar com a ação penal. Se o juiz aceita a denúncia, começa teoricamente a ação penal daí. Se o juiz não aceita a denúncia, rejeita a denúncia, cabe recursos, enfim. Mas é isso que precisa saber. MP ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, é esse o marco aqui em questão desse benefício ou não do arrependimento posterior, ok? Não confundam, porque mais pra frente você vai ver em peculato culposo que é outro tipo de marco. Então, reparação do dano antes do recebimento da denúncia no processo penal vai a uma causa de diminuição de pena do 16. Se for posterior ao recebimento da denúncia, ou seja, a ação penal está correndo, é uma atenuante genérica do 65, inciso 3 do Código Penal, ok? Importante aí saber, não extingue a punibilidade. Presta atenção sempre nisso. Agora a gente vai entrar no peculato culposo, que é a última modalidade que tem, está prevista no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. E o que diz esse artigo, o texto da lei do parágrafo 2º? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção. Prestem atenção nessa questão da pena, que é muito importante. Detenção de 3 meses a 1 ano, certo? Então, não vamos confundir isso. As penas são diferentes, vocês já perceberam. E, como eu disse anteriormente, na próxima aula a gente vai gravar as questões e vocês vão perceber a diferença disso e como é que eles fazem as pegadinhas nessa questão das penas, enfim. Então, o funcionário tem que concorrer culposamente. Professora, como é que eu sei que eu vou concorrer culposamente? Para concorrer culposamente, para cometer um crime culposo, tem que agir por uma dessas 3 qualidades. Negligência, imprudência ou imperícia. Então, o funcionário público tem que agir com uma dessas 3 para poder ser considerado culposo. Então, o elemento subjetivo, a culpa, é aquela... Você não tem a intenção, ele não tinha a intenção de pegar um objeto, por exemplo. Ele fez isso ou de forma negligente, imprudente ou por imperícia mesmo. Aqui eu dou ênfase nesse slide novamente nessa questão, que ele não tem a intenção de pegar o objeto, subtrair, apropriar, desviar, que são os verbos do tipo dos outros peculatos que nós estudamos. E agora eu quero que vocês prestem atenção total nesse slide que eu coloquei. Pega o marca-texto, pega a canetinha, lápis de cor, post-it, tudo que for para chamar atenção. Por quê? Porque cai muito essa questão, cai muito. É só pegar provas anteriores e fazer que vocês vão ver que cai muito. O que diz o parágrafo 3º, que é uma extensão do parágrafo 2º, do peculato culposo? O que ele diz? No caso do parágrafo anterior, que nós vimos no slide passado, a reparação do dano, ou seja, tem que reparar o dano, se precede a sentença irrecorrível. O que é uma sentença irrecorrível, professora? É aquela sentença que transita em julgado, que não existe mais forma de você discutir o que foi decidido, seja por recurso, seja transcorrido prazo, enfim, ela transitou em julgado. Se for anterior a essa sentença irrecorrível, ela extingue a punibilidade, certo? E se for posterior à sentença irrecorrível, diminui em metade a pena imposta. Então, vamos pensar em exemplo agora para clarear as ideias de todo mundo. Joãozinho trabalha no
enfim, num órgão público, numa administração pública, funcionário público. Ele vai embora e esquece de trancar a sala dele, sendo que era fundamental que ele trancasse a sala dele. Ele esqueceu. Enfim, seja pelo motivo que for. Nessa situação, a letra B entra na sala dele, pega o computador e leva embora. E aí? Ele vai responder pelo peculato? Que peculato? Apropriação, desvio, furto? Não, ele tem que responder pelo peculato culposo, porque ele não teve nenhuma das intenções naquilo. Por negligência, imprudência ou imperícia, ele veio a cometer esse crime, sendo que ele não tinha vontade de subtrair, de, enfim, desviar, apropriar de forma alguma. E como é que ele vai fazer agora para ele receber esse benefício que é o Código Penal, que tem muito bom senso, estabelece? Como é que ele vai fazer isso? Se ele reparar o dano, ou seja, se ele compra esse notebook, enfim, que foi levado, furtado, antes de transitar em julgado a sentença, a extinção da punibilidade vai se aplicar no caso dele. Se ele fizer isso depois da sentença irrecorrível, ou seja, depois que transitou em julgado, ele, não vai acontecer nada, não sei o quê, enfim, ele, mas agora a onda bateu nele. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar um notebook para reparar o dano depois de sentença recorrível. O que acontece? Diminui metade a pena imposta. É exatamente isso que vai vir a acontecer. Então, se você pegar um caso de alguma questão que caia esse exemplo dele, que sem querer veio a deixar a porta aberta, alguém se aproveita, entra, pega o objeto, a gente está falando de peculato culposo. E peculato culposo tem um tratamento especial. Além da pena ser menor, ele tem essa benesse se a reparação do dano for anterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se posterior, reduz em metade a pena imposta. Esse último slide, que eu vou passar para vocês, ele é basicamente um quadro de resumo disso que eu acabei de falar. E para ficar elucidado mesmo, fica claro na cabeça dos alunos que estão assistindo, o que acontece. Se anterior, tem alunos que preferem quadros esquematizados, então vamos fazer sempre para ajudar a todos. Se for anterior à sentença irrecorrível, você extingue a punibilidade, a reparação do dano, lembre-se. Se a reparação do dano for posterior à sentença irrecorrível, vai diminuir em metade a pena imposta. O crime de peculato é basicamente isso. Vocês vão analisar as questões posteriormente, assistam a próxima aula em que eu vou fazer para vocês algumas questões e a gente vai resolver junto, para a gente conseguir definir um raciocínio sobre esse tema, mas é basicamente isso. Não desistam, continuem estudando, qualquer dúvida que precisarem, entrem em contato comigo, eu passei aqueles contatos já no início da aula, e bons estudos a todos. Obrigada.